nome é Ana Cláudia Araújo e nós estamos aqui novamente para darmos a nossa contribuição e aprendermos juntos, estudarmos o livro de Eclesiastes. Tá? O versículo-chave do livro é Eclesiastes 12:13. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O título de Eclesiastes o título significa o pregador, tá? Então, Eclesiastes, a palavra deste livro significa o pregador. O autor, uma fonte tradicional atribui a autoria de Eclesiastes ao rei Salomão. O próprio livro corrobora essa ideia, afirmando que suas palavras são do filho de Davi, rei de Jerusalém. O autor se identifica como o pregador, rei sobre Israel em Jerusalém, um indivíduo abastado e apreciador de provérbios. Estas características tornam ainda mais plausível a autoria salomônica. Qual é a data do livro? Foi escrito em 935 AC. O pano de fundo. O contexto. Como literatura de sabedoria, é possível que Eclesiastes tenha sido usado num contexto educacional. Isso quer dizer o quê? Que ele pode ter sido... pode ter... Eclesiastes registra as observações do pregador em sua busca pelo sentido da vida. O pregador conclui que, sem Deus, a sabedoria humana não passa de vaidade e vazio. No entanto, termina em tom positivo. Observando que o significado supremo da vida pode ser encontrado apenas num relacionamento correto com Deus. Destinatário. É possível que os destinatários do pregador fossem seus próprios alunos. Como eu falei anteriormente no contexto, é uma literatura de sabedoria e pode ser que essa literatura servia para algum ensinamento, tipo alguma escola, né, que as pessoas iam lá aprender. Então, o destinatário pode ser que tenha sido esses alunos, porque é possível que os destinatários do pregador fossem seus alunos, quando ele usa a expressão filho meu. Era a forma típica de um mestre se dirigir aos seus discípulos. Tá? Características literárias. O livro de Eclesiastes é classificado como literatura de sabedoria. Os mestres da sabedoria expressavam as conclusões que extraíram de suas observações da vida. O pregador demonstra uma perspectiva pessimista ou cética ao tirar suas conclusões acerca do sentido da vida, com base na sabedoria humana. Algumas formas literárias usadas pelo pregador são os provérbios, as parábolas e as repetições de refrões. Tudo é vaidade debaixo do sol. Tudo é vaidade debaixo do sol. Tudo isso são repetições, refrões que a gente ouve inúmeras vezes no livro. Os temas do livro são: o tema de Eclesiastes é a busca pelo significado da vida. Ela vale a pena ser vivida ou é apenas uma existência sem sentido que termina em futilidade? O pregador se propõe a investigar minuciosamente o que torna a vida digna de ser vivida. Descobre que seu significado não está no trabalho, no luxo, nos prazeres lascívios, no conhecimento ou na bebida. No final das contas, o autor percebe que uma vida digna de ser vivida só pode ser encontrada num relacionamento com o Senhor.
que é já no final do livro que aborda isso, em Eclesiastes 12, 13 e 14. E que uma vida cujo foco principal não é o Senhor, é fútil. E que uma vida cujo foco principal não é o Senhor é fútil e vazia. Eclesiastes reflete a análise cética e pessimista da vida projetada pelo pregador. E, no entanto, termina com uma declaração do propósito supremo da vida, que é obedecer e glorificar a Deus. Nós vamos agora fazer o esboço, tá? Foi só uma introdução que a gente deu e vamos já para o esboço. Sim, antes da gente passar para o esboço, nós temos a mensagem de Eclesiastes. Qual é a mensagem principal do livro de Eclesiastes? O rei Salomão tinha oportunidades nunca igualadas de beber o cálice de alegria, sabedoria, riqueza e prazer. Mas ele escreve com ênfase: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que posso fazer então o homem que vem após o rei? Porventura será possível ao coração achar o lugar de descanso e satisfação debaixo do sol? A resposta de Salomão é um não bem grande, sabe? Um não bem enfático. Esse homem reinou sobre todos os reinos. Irmãos, nós temos que ver quem era Salomão, né? O que ele tinha. Esse homem reinou sobre todos os reinos, desde o Eufrates ao Mediterrâneo, mas não tinha descanso. Tinha 40.000 estrebarias de cavalos e 12.000 cavaleiros, mas nada lhe trouxe a paz. Tinha sabedoria e ciência acima de todos os seus antepassados. Era poeta, botânico, zoólogo, historiador, mas carecia do bem principal. Sua mesa sobejava em iguarias, mas seu coração tinha fome. Rendeu-se ao encanto da sociedade das mulheres. Quantas mulheres Salomão tinha? 1.000 mulheres. Tá? Ele se rendeu ao encanto dessas mulheres, somente para descobrir que seu encanto era um laço e que tudo era vaidade. E que o homem não tem proveito de todo o seu labor debaixo do sol. Um tal veredito deve ser final. Contudo, 3.000 anos mais tarde, os homens ainda procuram as mesmas satisfações e com o mesmo resultado. E tudo é debalde, porque o coração foi feito para Deus e nenhum objeto menor pode enchê-lo. Então, absolutamente nada, né, irmãos, pode encher o coração, a não ser o Senhor, a não ser Deus. A alma foi feita para o outro lado do sol e nada debaixo do sol pode satisfazê-la. A experiência é a observação e a observação deve levar-nos à mesma conclusão do rei, que somente no temor de Deus e na obediência à sua vontade revelada há descanso de coração. Ela é imutável realidade, o inabalável centro, a eterna sabedoria, a inesgotável riqueza, é a final satisfação. Então, a mensagem principal do livro é que nós precisamos buscar o Senhor acima de qualquer coisa, para nós não acabarmos como o pregador, como Salomão, dizendo vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Tá? Vamos ao esboço, então. Tá? A primeira parte fala sobre a inutilidade geral da vida natural, a inutilidade geral da vida natural. A segunda parte fala em inutilidade de uma vida egocêntrica.
A terceira parte faz umas reflexões sobre as experiências de vida. E a quarta parte é as demonstrações finais, tá? Então vamos lá. No capítulo 1, ele começa com dizendo, o capítulo 1 até o capítulo 3, assim, que tudo é fútil. Né? O resumo do capítulo 1 até o capítulo 3 de Eclesiastes é dizendo que tudo é fútil, tudo é futilidade, sem Deus. Tá? A vida não tem sentido. O autor propõe o seu tema, que é Eclesiastes de 1 até 2:23. O tópico é: a vida não tem sentido. O autor propõe o seu tema, a vaidade e a futilidade da vida. As pessoas vão e vêm. Os ciclos da natureza e da história estão constantemente se repetindo. Não há nada de novo, até a busca pela sabedoria, que é o nosso objetivo mais elevado, é fútil, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. O que devemos fazer com os nossos dias? O que devemos fazer com os nossos dias? Se vivermos em função do prazer, tudo que conseguimos com riquezas e status, a vida ainda será vazia. A sabedoria é muito melhor que a insensatez, mas no final a morte prega uma peça em todo o mundo. As coisas pelas quais trabalhamos ficam para trás, para outros desfrutarem. É a futilidade da vida debaixo do sol. Debaixo do sol, essa é uma expressão que se repete em Eclesiastes, indica o mundo considerado apenas do ponto de vista humano. Tá? Então, toda vez que você vê essa expressão, em Eclesiastes tem muitas vezes, essa expressão, debaixo do sol. Ela indica que o mundo considerado apenas do ponto de vista humano. Aí em Eclesiastes, do capítulo 2 até o capítulo 3, nada tem sentido sem Deus. Aqui o tom começa a mudar. A novidade fica por conta da menção de Deus. Não há alegria nem satisfação na vida, é verdade. Mas quando a vida é vivida sem Deus. E agora temos uma nova perspectiva debaixo do céu. E vemos que tudo na vida tem o seu tempo determinado. Deus fez com que isso fosse assim. Entendemos o que é o tempo, mas não podemos compreender a totalidade da obra de Deus. Assim, aprendemos a admirar a Deus. Não há como negar que, de fato, existe injustiça e corrupção neste mundo. Mas Deus estabeleceu um tempo para o seu justo juízo, embora todos tenhamos que morrer. De Eclesiastes 4:1 até o 11, fala sobre a vida debaixo do sol. No capítulo 4 fala sobre o resumo dele, há tanta opressão na vida que seria melhor estarmos mortos. Melhor ainda, jamais termos nascido. Nós nos desgastamos com o trabalho. Nós nos desgastamos com o trabalho, tentando ultrapassar uns aos outros, jamais parando para perguntar o propósito de tudo isso. A partir desse ponto, no livro, os pensamentos e as observações frequentemente se alternam com conselho e ensinamentos. No estilo proverbial adotado pelos sábios, a sabedoria pode parecer loucura aos olhos do mundo. Mas o sábio ou pregador, obviamente, ainda acredita nela e quer que vivamos segundo ela. Corda de 3 cordões. 3 é melhor que 2. Uma corda feita de 3 cordões é difícil de arrebentar. Por isso que sempre usamos o termo assim, o cordão de 3 cordas com relação a corda de 3 cordas com relação a casamento, né? O marido, a esposa e Deus, né? Selando aquela união. É difícil de arrebentar.
O sábio, no Eclesiastes 5, capítulo 5, o sábio dá bons conselhos sobre promessas feitas a Deus. E a atitude diante do dinheiro também fala sobre isso. Outro mal dessa vida é a falência. A melhor maneira de viver é desfrutar do trabalho e da prosperidade, se for o caso, pois estes são dons de Deus. A diversão é o antídoto contra a melancolia causada pela passagem do tempo. Eclesiastes 6 fala sobre de que vale ter uma vida longa se a pessoa não tem a chance de desfrutar de tudo que conseguiu. Seria melhor ter nascido morto. A pessoa controlada pelo apetite e desejo jamais ficará satisfeita. A pessoa controlada pelo apetite e desejo jamais ficará satisfeita. No capítulo 7, é sábio levar em conta a morte tanto quanto a vida. A melhor opção é encarar a vida com seriedade. Saiba como desfrutar dos bons tempos e aprender com os ruins. O pregador observa outra anomalia da vida. Existem pessoas boas que morrem cedo, enquanto os maus envelhecem na sua perversidade. Tudo é testado pela sabedoria, mas uma vida não basta para entender tudo. Deus não tem culpa. Não há nada de errado com a maneira como Ele nos fez. Se temos problemas, isso é assim porque nós complicamos tudo. Isso tem um pouco de cinismo na sabedoria humana. Os versículos 16 e 17, acho interessante esses versículos. Leia lá e verifique. Versículos 16 e 17. Tem um pouco de cinismo da sabedoria humana. Deus jamais diria que estamos sendo bons demais, nem aconselharia um pouco de insensatez. O conselho, do versículo 18, o conselho é evitar os extremos. No capítulo 8, a fé não pode resolver o problema do mal. Pessoas boas são castigadas como se fossem más, e os maus são admirados e levam uma vida confortável. O povo de Deus só pode afirmar o que sabe ser verdadeiro, embora as evidências indiquem o contrário. A alegria é a melhor coisa da vida, diz o sábio. Ele se aplica a conhecer a sabedoria, embora saiba que Deus não nos deu resposta para os mistérios da vida. Tem algumas coisas que é só para o Senhor, não é para você saber. Mas tem coisas que é para nós desfrutarmos, irmãos. É para nós termos conhecimento. É para nós aproveitarmos, sabe? É para nós não deixarmos de ficar com os nossos filhos, de não aproveitarmos os minutos, os segundos com eles. É de nós termos uma vida que tenha o centro da nossa vida seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Lá no capítulo 9 fala sobre a morte é o fim de todos. O mesmo destino, a morte, aguarda todas as pessoas, tanto as boas quanto as más, com uma diferença. As boas estão nas mãos de Deus. Não se sabe quanto tempo cada um tem. Por isso, trabalhe duro e desfrute a vida enquanto pode, pois a morte elimina tudo que o mundo tem a oferecer. Capítulo 9 até o 11 fala sobre que a sabedoria e a loucura. Faz um comparativo. A sabedoria pode não ser valorizada, mas ainda vale mais do que a força. Eclesiastes 10, 11 até 11, 8 traz uma coleção de provérbios sobre sabedoria e loucura, ditos de sabedoria e conselhos práticos. Do capítulo 11 até o capítulo 12 fala: lembre-se do seu Criador. Dos conselhos práticos, o autor passa as suas conclusões. Se a vida é longa, aproveite-a. Alegre-se com a luz antes que venha a noite escura da morte. Que os jovens se alegrem na sua juventude, sempre lembrando que Deus de tudo pedirá conta. Não espere até a velhice.
Não espere até que a vida se torne fútil e vazia, não restando nada a não ser a morte. Tema a Deus, respeite-o e seja obediente a Ele. No versículo 8, o filósofo completa o ciclo. Ele termina como começou. Tudo é sem sentido, totalmente fútil. No versículo 2 do capítulo 12, descreve a vida chegando ao fim, como as trevas da morte se aproximando. Os versículos 3 e 5 são uma série de descrições da velhice, marcada pela diminuição da força e pela perda dos dentes e da visão. No versículo 6, os verbos romper-se, despedaçar-se, quebrar-se e desfazer-se são metáforas da morte. Eclesiastes 12, de 9 a 14. O fim da questão. O uso da terceira pessoa parece indicar que este é um pós-escrito, acrescentado por outra pessoa, a menos que o autor esteja adotando esse recurso literário, como forma de conclusão. O filósofo falou a verdade sobre a vida, mostrando que ela é sem Deus. Seus conselhos construtivos estão espalhados pelo livro. Agora ele destaca aquilo em que nossa vida se baseia, nossa atitude para com Deus. Haverá um julgamento no qual se fará a distinção entre o bem e o mal, entre o bom e o mal. Devemos viver na perspectiva desse juízo. O temor do Senhor, como Provérbios deixa bem claro, o livro de Provérbios, né, fala muito sobre o temor do Senhor. É onde começa a verdadeira sabedoria. O temor do Senhor é onde começa a verdadeira sabedoria, bem como a vida autêntica. Resumo do livro de Eclesiastes. Salomão, no seu vazio, experimentou de tudo. Edificações faraônicas, né? Palácios, o templo de Salomão, que nunca... Se nós olhamos aquele templo, que se é uma imitação em São Paulo, que foi feita, e todos dizem que é algo fantástico. Agora, imaginem o templo que Salomão fez, o templo que ele construiu, né? Que era banhado em ouro, enfim. Então, imaginemos. Então, ele foi essa pessoa, construiu palácios, construiu a Casa Real. Ele foi essa pessoa que estava na frente dessas construções. Ele fez e teve coleção de obras de arte. Era filósofo, ritualismo religioso. Ele teve tudo que ele queria, mulheres, tudo, mesa farta, tudo. Mas nada adiantou. E a mensagem atual do livro, qual é? Sem Deus, tudo é em vão. O livro termina no reconhecimento que só Deus pode dar razão à sua vida. Só Deus pode dar razão à nossa vida. Que essa mensagem, irmãos, nós estamos, irmãos e irmãs, nós estamos saindo de uma pandemia. Aliás, nós estamos ainda dentro da pandemia, né? Só vamos sair dela quando tiver a vacina sendo já utilizada por todos. Enquanto isso, nós ainda estamos nessa pandemia que levou mais de 100 pessoas e está levando não só para a morte da carne, a morte do fundo do poço, do final de tudo, mas para uma morte também na alma. Almas feridas, almas com medos, pessoas com síndrome do pânico, com depressão, mais ainda.
jovens, crianças com depressão, com síndrome do pânico. Não só a doença, a morte física, mas a morte da alma, a morte espiritual também. E eu convoco você, e eu chamo você a você fazer uma análise da sua vida. Sabe, porque eu creio que essa pandemia foi para que nós pudéssemos fazer uma análise do que nós estamos fazendo, meu irmão, minha irmã. Que nós tivemos que parar de trabalhar, quem tinha que trabalhar. Teve pessoas que perderam o emprego, teve pessoas que faliram, que perderam suas lojas, perderam seus comércios. E vão ter que começar do nada, vão ter que começar do zero. E adiantou todo o patrimônio, tudo que foi plantado, foi tudo que a pessoa tinha. Adiantou? Não, não é? Então, o que você está fazendo? Você está só trabalhando desesperadamente para adquirir riquezas, para ter um patrimônio, para deixar patrimônio para o seu filho, sabe? E está perdendo horas, momentos com o seu filho que você poderia estar ganhando a alma do seu filho. Não ganhando dinheiro, achando que é o melhor. Eu não estou dizendo para a gente parar de trabalhar, né? Que nem podemos. Eu estou dizendo para nós atentarmos que tudo o que nós temos e tudo o que nós precisamos é de Deus, é de Jesus Cristo na nossa vida. Ele tem que ser o autor da nossa fé. Ele precisa estar dentro de cada um de nós para tudo que nós tivermos valer a pena. Porque o que acontece é isso, é que muitos têm tantas coisas, sabe? E não tem o principal, meu irmão. Tem tantos bens materiais, tem tantas casas, eu estou morando aqui em Macapá, né? Como eu já falei nos estudos anteriores, e eu estou procurando uma casa aqui em Macapá para mim comprar. Para nós termos um investimento aqui, para mim não ficar mais no aluguel, porque eu estou morando de aluguel ainda. E eu disse, meu Deus, eu compro uma casa aqui ou não? E eu fui me perguntar para uma amiga minha que tem muitos investimentos, né? Tem muitas casas, tem muitos apartamentos comprados. Eu perguntei para ela, amiga, eu compro um investimento em Macapá, talvez eu não fique em Macapá há muitos anos. Eu não sei ainda qual é o propósito de Deus na minha vida para mim viver em Macapá. Aí ela disse assim para mim, Cláudia, faz um propósito de 30 dias e oração específica por isso durante 30 dias, para o Senhor te responder se é para te comprar casa em Macapá ou se é para te comprar casa em Belém. Porque é assim que eu faço com tudo que eu vou comprar. Eu pergunto primeiro para Deus, só fecho o negócio depois que eu pergunto para o Senhor. E eu fiquei observando, sabe, irmãos, porque ela é uma pessoa ela é crente em Jesus Cristo e é uma pessoa que tem muitos investimentos. Mas ela falou isso para mim, tudo que eu compro, antes eu pergunto para o Senhor se eu compro ou não. E isso é uma forma de nós aprendermos que tudo que nós formos fazer, pergunte para o Senhor, isso aqui vai ser bom para mim? Isso aqui vai ser bom para minha família? Eu não vou me atrapalhar lá na frente? Pergunte ao Senhor. E lembre-se, e nunca se esqueça, que o bem maior que você pode ter na sua vida é Jesus Cristo no seu coração, é Jesus Cristo na sua vida, é a sua família ser firme na rocha que é Jesus. Esse é o melhor patrimônio, esse é o melhor legado que você pode deixar para os seus filhos. É Jesus Cristo no coração de cada um deles. Assim, eu encerro, faço a conclusão desse livro fantástico, que é o livro de Eclesiastes. Eu já tinha lido, mas eu nunca tinha estudado. E realmente foi um aprendizado muito grande. Espero que vocês tenham, que sirva também para cada um de vocês, porque como serviu para mim, de que não ir atrás de muito patrimônio, de muito bem material, porque tudo fica. Tudo, a única coisa que você deixa
é o legado, o seu legado, é o que você vai deixar para os seus filhos, é isso. Eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar com o patrimônio, com isso. Não estou falando de comprar casa, não sair do aluguel. Não estou falando nada disso. Só estou dizendo para você ter prioridades. E a prioridade qual é? É você viver e andar com Cristo. E ensinar isso para sua família, para os seus filhos e para sua família também. Tá bom? Uma boa noite, um bom dia, não sei, eu acho que é boa noite, né? Porque é sempre a noite que passa, é, que passam os estudos e que você venha ter o melhor de Deus, porque Deus tem o melhor para você. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que nós tenhamos aprendido com esse estudo, de que o melhor é termos o temor do Senhor e obedecê-lo. Amém? Bom, espero voltar a estar com vocês, porque eu amo fazer o que eu acabei de fazer. Aprender, ensinar e aprender. Aprender e ensinar, que é assim que a gente aprende todos os dias. Tá bom? Até mais.